Bom dia, gente! Bom dia, boa semana, semana linda começando por aqui. E a gente por aqui também, fazendo dessa semana imensa. Eu sou maior do que era antes. Eu sou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Bom dia, bom dia, bom dia, boa semana! Vamos chegando, vamos chegando! Sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Pelo menos a voz tá. Do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Vamos falar sobre o luto? Sou melhor Vamos falar sobre o luto. que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Também amo o Milton. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou muito maior do que era ontem, muito melhor também do que era ontem. Nós somos um acréscimo de dias. Não somos? Eu estou melhor, meus amores, gratidão. Gratidão por todo o amor, todo o carinho que vocês vão jogando pra mim. E essa energia vai vibrando em mim imensamente. Gratidão, 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 gratidão. Demais. Minha cunhada Josiane faz o curso com você. Disse que você é ótima. Sério, Rose? Puxa, olha aí, ó. Entra aí e vê se eu sou ótima mesmo, né? A Josi é linda. Amo demais. Gratidão às minhas alunas que estão por aqui. Hoje é a nossa primeira aula ao vivo com a turma online, a segunda turma online de formação. Eu tô assim, ó, eu falo, porque eu me empolgo, e de repente dá umas travadinhas, mas tá tudo bem. Tô bem melhor, gente. Infelizmente ou felizmente, não consegui fazer ontem o nosso encontro, né? Da magia das ancestrais, mas vai ser domingo que vem, no Dia das Bruxas. Por que será, né? Por que será? Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Vamos chegando. Se você tem alguém que você saiba que tá com problema de luto, né? Que perdeu alguém, tá com essa sensação de perda, chama aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Semana passada várias pessoas me perguntaram sobre isso. Hoje também teve uma pergunta sobre isso. E aí eu falei, não, eu ia falar sobre outro assunto. Mas aí veio forte pra mim, fala sobre o luto, sobre a perder, sobre o morrer, acabar. Será que as coisas realmente terminam? Será que as coisas realmente acabam? Será que a nossa vida realmente acaba? É um grande vazio? Então, é uma incógnita, não é verdade? Eu tô melhor, Ritinha, tô melhor sim. É uma grande incógnita, não é? E a gente vai falar sobre isso agora. Então, se você tem alguém que você queira convidar para participar, manda ali, ó. Manda um aviãozinho convidando as pessoas que você ama, as pessoas especiais a você, porque vai ser bem legal o nosso papo de hoje. Parece que pesa tanto, né? Quando a gente fala em luto, em perder as pessoas, em se afastar de alguém, em não ter mais o convívio dessa pessoa. E eu sei que é difícil, é muito difícil. Mas veja bem, que dói muito mais a separação, e todas as nossas separações são difíceis, pelo medo do perder, né? O medo é sempre uma emoção que está gritante em nós o tempo todo. Nós temos medo de muitas coisas, medo de perder, medo de fazer, medo de falar, medo de escutar, não é? Sempre o medo ronda nós. E o luto, né? O pós-morte é um medo do não saber o que aconteceu, do não entender o que aconteceu. Pela constelação familiar sistêmica, o que nós dizemos a respeito do luto? Por que o luto pesa tanto? Porque quando alguém morre, né? Quando alguém vai embora,
Quando alguém volta para casa, que eu digo sempre, na verdade, junto com essa pessoa vão vários. Vai um pedacinho de cada um que ficou. É ou não é? Se nós somos uma parte de cada um dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, então pensem que nós, quando morremos, levamos um pedacinho de cada um deles, não é? De cada um que fica também. Então isso pesa demais, isso é muito intenso, isso é que movimenta todo o campo sistêmico e na verdade pesa muito, porque nós temos que nos adaptar ao vazio, à falta de alguém e ao mesmo tempo a falta dentro de nós que foi com aquela pessoa, não é verdade? Quando alguém vai embora, volta para casa, nós vamos junto com essa pessoa de alguma forma. Então a gente precisa entender isso. Para quê? Para entender também que é por isso que paira aquele vazio, aquela falta, aquela dor dentro de nós. Porque essa pessoa foi e levou uma parte, levou um pedaço da gente. Então isso é muito forte. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que cada vez que alguém volta para casa, que alguém morre, isso em qualquer uma pessoa, não só da família, gente. Se você pensar, todas as pessoas, até de repente você assistindo alguma coisa que alguém morreu, né? Um artista, alguém que você, nossa, gostava, daquela dor, aquela coisa, né? Aquela sensação de vazio. Por quê? Porque os registros que nós temos dentro de nós, de todas as nossas perdas, eles vêm à tona naquele momento. Principalmente se essas perdas não foram organizadas dentro de nós. Se nós não olhamos para isso de uma forma profunda. Eu atendo muitas pessoas que têm sérios problemas de perdas, né? De morte, assim. Vou dar um exemplo. Eu gosto dos meus exemplos porque fica mais claro. Eu atendi uma menina que ela tinha perdido, né? A mãe dela perdido, que eu acho tão horrível isso. A gente não perde ninguém, né? Porque a gente, na verdade, não é dono de ninguém. Então a gente não perde o que não é da gente, né? Nós simplesmente nos separamos, precisamos um processo de separação. Então isso já é um entendimento legal. Então aí ela tinha separado, né? A mãe dela tinha voltado para casa 2 semanas. E ela chegou assim desolada comigo. Muito triste, muito. Uma depressão assim imensa, uma melancolia, né? E aí ela falou assim, eu não vou aguentar ficar sem ela. Não tem como eu aguentar ficar sem ela. E eu falei, quem é que você perdeu quando você era criança e que você deixou batido, passou batido? Como se... Porque criança não tem, né, essa coisa de, nossa, meu Deus. Ela pode até chorar ali na hora, mas ela não tá tendo o entendimento que nós adultos temos. Ela tinha perdido a avó dela quando ela tinha 8 anos de idade. E ela disse que... Daí ela lembrou, né? Ela lembrou, quando a gente estava fazendo a sessão, que a mãe dela dizia assim, menina, você nem chora. Olha, tua avó morreu. A minha mãe morreu. E você tá aí brincando. Como se nada tivesse acontecido. E aí, naquele momento, o registro de dor veio. Por quê? Meu Deus, eu sou muito fria, né? Eu não consigo chorar pela morte da minha avó. Então, imagina só. Isso foi aumentando, porque, gente, conforme nós vamos crescendo e tomando consciência do certo e do errado, que é imposto a nós, rótulos, eu tenho falado bastante sobre isso. Garganta não tá boa ainda. Então, quando nós vamos tomando consciência de tudo isso, tá? O que acontece? A gente vai dando nome a tudo que nós tivemos na nossa infância, na nossa adolescência.
todos os nossos erros da nossa infância. Nossa, como eu errei. Eu deveria ter sofrido mais com a morte da minha avó. Nossa, como eu errei. Eu deveria ter, vivenciado aquilo junto com a minha mãe. Mas eu tinha 8 anos. Então a gente trabalhou primeiro a morte dessa avó, para daí voltar para a morte da mãe dela, para daí ela entender que estava tudo certo. Primeiro, vou voltar a falar porque o pessoal está entrando aí. Nós entendemos dentro de nós essa falta dessa pessoa que foi embora, que voltou para casa, justamente como? Pela sistêmica, pela energia sistêmica, pela constelação, pela terapia sistêmica. Cada um, ente querido, ente da família que morre, leva uma parte de cada um que fica. Porque nós não somos sós, nós somos partes, de várias pessoas. Nós não somos sozinhos. Eu sou Eva, pronto. Sou única, exclusiva, não pertenço a nada, não pertenço a ninguém, não trago nada. Isso não existe, gente. Eu sou o resultado de todos os que vieram antes. Eu sou todos os que vêm depois. Porque todos os que vêm depois têm uma parte minha também. Todos os que vieram antes, eu tenho uma parte deles. Então, quando eu volto para casa, quando eu morro, quando encerra o meu ciclo, junto com o meu ciclo, eu levo várias partes dessa família. Então, por isso, esses pequenos vazios. E aí, o que acontece? Os mais próximos sentem mais, os mais distantes sentem menos, os mais distantes ainda talvez não sintam absolutamente nada, mas uma partezinha foi, Um pequeno pedaço dessa pessoa foi junto com quem morreu. Por isso esse vazio, por isso essa dificuldade de se situar, porque está faltando alguma coisa. Então, quando a gente tem essa concepção bem clara na nossa mente, nós entendemos o porquê que precisamos de um tempo para esse luto. E é necessário, gente. E não só o luto de perda de entes queridos, mas o luto de perda de qualquer coisa. Uma separação. Alguém falou aqui pra mim que tá se separando, Que tá separando, Nós precisamos vivenciar esse luto. Precisamos vivenciar. Eu sempre digo assim, quando eu encerro algo na minha vida, eu preciso de 1 semana para que eu entenda realmente tudo isso, Assim, faça a digestão dentro de mim de tudo que aconteceu, de tudo que eu trouxe de benefício, porque tudo tem um benefício para mim, para daí sim eu poder encerrar esse ciclo. Os lutos, eles são para isso, para fechamento de ciclos. Fechou o ciclo dessa pessoa. Dentro de mim eu trago, as lembranças. Se tem alguma coisa ainda para organizar. Por exemplo, essa menina que eu atendi, ela tinha brigado com a mãe dela uns 3 dias antes da mãe morrer. Então, ela estava com peso absurdo e ela não falou sobre isso no início. E a gente estava trabalhando e aquilo estava assim, me doendo o estômago até. Eu falei, vocês tiveram alguma discussão? A gente sempre tinha, Eva. Volta e meia a gente discutia. Falei, mas um pouquinho antes dela morrer. Sim, 2 dias antes. Então tinha a culpa, Porque daí o que acontece? Lembra que eu falei pra vocês que a emoção, medo, é o centro de todas as emoções? No meu olhar, tá, gente? Isso não tem escrito em lugar nenhum. A Eva que pensa dessa forma. A Eva que vê dessa forma. Porque na prática que eu tenho, de todos os trabalhos que eu faço e do curso que eu dou de constelação para transformação, que é direcionado para emoções, eu percebo que existe um núcleo. O núcleo é medo. Todos os outros sentimentos e emoções vêm pro medo. Ou todo medo transmite para as outras emoções e traz as outras emoções. E o que acontece? O medo
de ter sido errada, o medo de ter provocado de repente até aquilo, o medo de não ter ajudado a minha mãe. E aí gera o quê? Culpa, né? Do medo vai pra culpa. Então, é muito interessante, na verdade, quando eu falo com as pessoas de luto, né? Eu já trabalhei com pessoas que estavam em estágio terminal e depois conversa com os familiares e tal. E o baque é muito grande, né? Pra pessoa que sabe, assim, na hora que ela sabe que a pessoa morreu. Porque ter morte é uma coisa que pesa, não é verdade? Pesa. E o baque é muito grande, porque o que vem na cabeça é o que, meu Deus do céu, não deu tempo de eu dar tchau. Não deu tempo de eu fazer nada. Eu tenho um trabalho que eu faço até no grupo de Constelação para a Transformação, que é um trabalho de coaching, né? Uma ferramenta de coaching que eu adaptei para terapia sistêmica. E é muito lindo, que é a morte o nome. Gente, é surpreendente quando a gente chega no final desse trabalho, que as pessoas dizem, meu Deus, Eva, como é que eu não pensei nisso antes? Porque nós passamos os nossos dias sem a percepção de que pode ser o último. Nós passamos a nossa hora sem a percepção que pode ser a última. E pode. Nós não temos ideia de quando nós vamos morrer. Isso foge totalmente do nosso controle. É a única coisa que nós não temos controle, é na morte. E se nós vivêssemos todos os dias entendendo dentro de nós que pode ser o último, quantas coisas lindas nós faríamos, não é verdade? Quantos eu te amo nós diríamos? Quantas mensagens nós mandaríamos? Quantos telefonemas nós daríamos? Porque nós precisamos nos despedir todos os dias. Isso eu levo assim desde lá, muito tempo atrás, quando eu fiz um curso, eu tinha 23, 24 anos, não, 25 anos. Eu fiz o meu primeiro curso de parapsicologia. E eu lembro muito bem que ele falou isso. Ele disse, vocês se despediram de todo mundo hoje quando vieram pra cá? Vocês deram um beijo, disseram eu te amo, abraçaram? Pois é, pode ser que você não volte pra casa. É forte isso, né, gente? Eu sei que é forte, mas é realidade, é real isso. Não é verdade? É real. Eu digo que bendito seja as pessoas que têm tempo de se despedir, que tem algumas que têm esse privilégio lindo, mas tem pessoas que não têm tempo, que simplesmente, pã, acabou, encerrou. Eu conversava semana passada, eu falo que o luto veio muito forte, né? Desde a semana passada. Semana passada eu conversava com um amigo que me mandou assim, Eva, como você vê a morte? Perdi uma amiga hoje. E eu disse, eu tenho uma visão tão diferente, que foge de tudo que vocês possam imaginar. Eu não vejo como ruim, eu não vejo como errada. Eu acho que a gente volta para casa de verdade, né? Aqui não é a nossa casa. A gente se apega a tudo que tá aqui, mas não é a nossa casa. A gente só tá de passagem. Sabe quando você viaja de férias, que você vai para um hotel e você fica lá, você não pode levar o prato do hotel para casa? Pode? Não pode. Você não pode levar o quarto que tá lá para casa. Você não pode. Você vai para uma praia linda, você não pode levar o mar para tua casa. Não pode. Tua casa é tua casa. Ali você tá de passagem, curtindo, né? Vivendo tudo aquilo, experienciando tudo aquilo, tendo a maior experiência, de repente, da tua vida. É assim a nossa passagem aqui. Exatamente assim. A gente tem que vivenciar tudo, viver imensamente, intensamente. Porque vai chegar uma hora que a gente vai voltar para casa. E eu falei até isso para ele. Acredito que existe uma hora marcada para isso. A forma da nossa morte, nós escolhemos. Algumas, pelo menos, sim. A hora é a mesma. É essa. Não tem como. Não vai fugir disso. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, é interessante, né? Porque muita gente, mas muitas pessoas não veem por esse lado.
Não vem. Vai ficar gravado assim. Por quê? Porque a gente tem essa dor da separação, de tudo que nos separa, né? Nós temos necessidade de controle de todas as coisas. E o que é que realmente nós controlamos? O que você controla na sua vida? Nada. E a morte é o que você não tem controle. Você não consegue. Você não sabe quem vai primeiro das pessoas que você ama. É ou não é? Quem vai voltar para casa primeiro? Quem tá aqui nessas férias lindas? E deveriam ser lindas, viu, gente? Se tá difícil aí tua vida, bora mudar essa história. Né? A gente sai de férias e vai ficar triste? Que isso? Que é isso? Né? Ah, Eva, mas tem os percalços, né? De repente o hotel não é tão bom assim. Tudo bem, mas aproveite o que você tem. Ah, mas a comida, não sei, a comida não foi tão legal desse hotel. Pois é, mas você tem comida. Tem gente que não tem. Não entendeu? Então assim, quando a gente vai tendo essa noção de tempo, que nós estamos realmente de passagem aqui e que é um pedaço só de tempo que a gente vai ficar e que de repente a gente vai voltar para casa. Eu brinco muito, né, que esses dias até eu tava fazendo uma meditação, daí eu parei um pouquinho depois da meditação e disse, ai, paizinho, será que não tá na hora de eu voltar para casa? É. E me emociono com isso, porque eu tenho uma vontade imensa de reencontrar o meu lugar. Porque aqui não é o nosso lugar, gente. Eu sei que é lindo a vida. Eu amo demais viver. Vocês não têm ideia do quanto eu amo viver. Eu adoro a minha vida. Eu passo por essa vida aqui, ó, felizaça, né? De boa, mas de boa mesmo. Feliz, muito feliz. Mas é uma passagem. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. E o luto, ele é justamente para que a gente entenda isso. Que essa pessoa, ela teve o tempo dela aqui com a gente, né? Vivenciou tudo isso. E mais, gente, não acoberte o que não foi bom. Porque essa é a nossa tendência. Eu sempre digo que quando eu pergunto da mamãe e do papai, de alguém que o papai e a mamãe já voltaram para casa, ah, não, a gente teve nossos percalços, mas tadinha da minha mãe. Não, meu pai, nossa, foi muito difícil, mas ele fez o que ele pôde, né, Eva? Não acoberte. Traga o que você tem dentro de você também de negativo dessas pessoas. Por quê? Porque isso é importante. Não existe só coisa boa, existem também coisas difíceis. O ser humano é assim, não é? Opa! O ser humano é assim. O ser humano é de tempos em tempos. O ser humano é de fases em fases. O ser humano é sombra e luz. O ser humano é assim. Nós precisamos entender isso. E quando nós temos esse entendimento, fica muito mais fácil. Fica muito mais visível tudo isso. É ou não é, gente? Parece que é pesado o luto, mas não é. Sabe por quê? Porque o luto, na verdade, ele nos é dado para que nós possamos aprofundarmos ainda mais no entendimento da vida. Nós passamos, às vezes, um tempão em choro, não é verdade? Fernanda, morremos sempre a cada dia, seja nos ciclos, em amizades, relacionamentos, e não vemos que a morte é a nossa eterna e diária companhia. E acolher ela dá mais sentido e cor à vida. Que lindo, Fer! Isso mesmo! Eu sempre digo que nós não estamos mais um dia, menos um dia. Tá? Menos um dia, menos um dia, menos um dia. Vocês sabem que jovens não pensam dessa forma, né? Depois que a gente passa dos 40, 45, né? 50, que é o meu caso, aí você já começa a pensar diferente, né? O ciclo já tá se fechando, já tá se encerrando, né? Os mais jovens, até os 40 anos, não pensam assim.
né? O pique é outro, não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. A importância da vida é outra a partir de um tempo. E é normal isso, e é bom isso, né? Hoje, por exemplo, com 53 anos, eu tô numa vibe de sem rótulos, né? Tô até pregando isso pra vocês. Sair dos rótulos. Por quê? Porque isso nos impede de ser feliz. Nos impede de passar por aqui, ó, por esse mundo realmente de férias, né? Fazendo as nossas coisas, organizando tudo, mas curtindo muito, sendo feliz. Acho que o que mais é legal, na verdade, é entender que nós precisamos fazer divertida a nossa vida. Eu falo muito para as minhas alunas, né? Porque elas me trazem às vezes um peso de estudar. Ai, meu Deus, prof, tá tão difícil, não tô conseguindo. Falei, gente, deixa divertido isso. Então bota uma música legal para você estudar, né? Ou então se diverte um pouco antes, ou então estuda um pouquinho, de repente sai para dar um rolé, sei lá. Vocês têm que entender que a vida tem que ser muito divertida, muito linda, né? Muito light, muito leve. Porque o que a gente vai deixar dessa vida? Conta pra mim. É isso. É o que as pessoas vão lembrar de você. Como que elas vão lembrar de você? E o luto é justamente essa fase onde a gente vivencia tudo que a pessoa foi, tudo que a pessoa fez, tudo que eu fiz por essa pessoa, tudo que aconteceu entre nós, e aí fechamos esse ciclo com saudades positivas. Eu sempre digo que existe aquela saudade que nos derruba, que nos, né, maltrata, que é a saudade da culpa. Eu me sinto culpada em alguma coisa, eu me sinto responsável por alguma coisa. E existe aquela saudade boa, que são lembranças que eu tenho dessa pessoa dentro de mim. Eu, quando perdi a minha tia, há 30 anos atrás, vai fazer 40 já, em dezembro, vai fazer 31 em dezembro, eu fiquei muito tempo com uma saudade culposa, porque as pessoas me culpavam por ter ido embora, né? Porque eu fui embora da cidade e naquele ano, não, no outro ano, ela se matou. Então existia muita gente que me culpava, tá, gente? Da família, ó, da família, que me culpava por ela ter se matado, né? Porque ela se matou porque eu fui embora. E eu no começo eu dizia, não, mas isso não tem nada a ver, imagina. Mas dentro de mim existia essa culpa. E aí quando eu fui fazer terapia, que foi o início das minhas terapias, foi justamente nessa fase, eu tinha 23 anos. Imagina, fazem 30 anos, gente. Caraca. A minha terapeuta disse pra mim, você mata tua tia todo dia. Você mata, porque todo mundo disse pra você que você matou. E foi assim, foram 2 anos de terapia intensa, remédios fortes, para que eu pudesse sair disso. Porque eu tinha tentado suicídio, né? Então eu tive que ir pra terapia, fazer todo esse trabalho. Por quê? Porque eu tava dentro do suicídio dela, dentro da energia do suicídio o tempo todo. Então, para vocês verem o quanto é pesado isso. Então a gente precisa olhar para isso de uma forma diferenciada. Parar de prestar atenção no que as pessoas falam pra gente. Porque a pessoa não tá em você. A pessoa não tá dentro de você. A pessoa não sabe da tua vida. Não é verdade? Eu sei que a culpa, quando a gente perde um ente querido, é muito grande. Por quê? Porque parece que eu poderia ter feito mais. Não é verdade? Mas será que eu não fiz pouco? Será que eu fiz o suficiente? Será que eu não poderia ter feito mais ainda por ela? Pois é, não poderia, não deveria. É exatamente da forma que é. É exatamente do jeito que tem que ser. Então esse luto, eu, né, digo que 1 semana pelo menos é um luto bem legal, onde você tem que realmente
vivenciar essa dor, olhar, porque todas as dores, gente, se não são olhadas, elas vão acarretar coisas muito intensas depois. Porque daí vira uma bola de neve, são muitas dores, não é verdade? Ai, não quero olhar pra minha dor, tá, então não olhe. Ah, mas essa também não, então não olhe. Então, aí junta todas as dores e o que acontece? Chega uma hora que você não aguenta. Chega uma hora que teu corpo começa a adoecer. Chega uma hora que a tua mente começa a pirar. Chega uma hora que você não aguenta. Então, vivenciar os teus lutos. Eu tenho uma técnica que eu uso, né, que eu criei, que é para vivenciar o luto. É tensa, é intensa, mas é muito legal. A pessoa termina a terapia dizendo, nossa, você tirou quilos de cima de mim. E é importante isso. Aline, perdi minha tia faz 3 meses e estou me sentindo com esse sentimento. Será que poderia ter feito mais do que fiz? Estou muito ruim com isso. Não poderia, Aline. Te digo que não. Que tudo é exatamente da forma que é. Nós precisamos entender isso. A culpa nos torna Deus, dizia Bert Hellinger, o grande mestre. Por quê? Porque somente Deus pode modificar algo. Somente Deus pode dar as coordenadas de algo, se nós acreditamos realmente que existe um ser superior a nós. Esse ser pode mudar alguma coisa. Agora, tudo que foi, teve que ser exatamente do jeito que teve que ser. Nós precisamos parar de querer modificar o passado. Nós não conseguimos voltar ao passado. Eu tomei um café agora há pouco. Comi ovos, tá? E aí disse, vou comer um pão. Não vou comer pão. Ai, vou comer um pão. Comi um pão. Eu posso mudar? Posso tirar o pão do meu café da manhã de hoje? Não posso. Eu posso, daqui pra frente, não comer mais pão de manhã. Né? Nem comprar mais pão em casa. Porque é o meu grande vilão. Não é verdade? Ai, tá bom, então beleza. Mas eu não posso mudar o que eu fiz de manhã. Ninguém pode mudar nada. Tá tudo do jeito que é. Nós podemos olhar para tudo que aconteceu, perceber tudo que aconteceu, vivenciar tudo que aconteceu. Isso é o luto. E aí sim, fazer diferente a partir de agora. E cada luto, cada morte é uma separação. E vem à tona todas as separações mal resolvidas. Então, resolva as suas separações. Todas, tá? Todas. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, às vezes a gente vai no velório e tem uma pessoa que não tem nada a ver com o morto. É uma pessoa lá que, sei lá, veio com a parente do morto, que chora compulsoriamente. Muito, 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 muito. Ela chora sem parar, ela chora. Eu fico prestando atenção. E eu já penso assim, nossa, quantas separações essa pessoa teve e não viveu. Quantas separações e dores essa pessoa teve e não olhou. E agora tá aí, né? Trazendo à tona tudo isso. Porque os nossos registros são imensos, gente. Imensos. E eles vêm para quê? Justamente para nos mostrar que não está fechado ainda. Quando existe choro, eu acho tão interessante as pessoas que chegam para mim e dizem assim, não, com a minha mãe tá tudo certo. Chora. Eu digo, não tá certo não. Porque se tá tudo certo, eu tô em paz, eu tô tranquila. Gente, tudo que te traz uma emoção além do normal, não tá legal. Tem algo errado aí e tem que ser olhado, tá? Bom, meus amores, essa live vai ficar gravada. Se vocês tiverem alguma pergunta para me fazer, de repente, né, você assistiu a live, você, puxa vida, eu precisava perguntar. Pergunta, de repente a tua pergunta ajuda tantas outras pessoas, não é verdade? Tem também nas caixinhas dos stories, perguntinhas legais ali. Quarta-feira a gente tá aqui de novo, você pode entrar ao vivo comigo se você quiser, fazer a tua pergunta, eu respondo pra você o que você quiser. Quarta-feira, 7h57, combinado? E durante a semana toda a gente vai estar junto nos stories,
né? Aqui no Instagram, eu tô sempre gravando coisas, sempre trazendo coisas legais pra vocês, e eu acho que é bem importante. E eu vou trazer bastante coisa essa semana sobre esses encerramentos, esses fechamentos de ciclos, sobre as separações. Então essa semana todinha a gente vai estar falando sobre isso, fechamento de ciclos. Como eu posso fazer para realmente fechar esses ciclos, para dentro de mim encerrar tudo isso de uma forma legal, combinado? Um beijo gigantesco no coração de vocês. Uma semana maravilhosa, linda, 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 linda. E que, a partir de hoje, todos os dias, quando você dormir, quando você for dormir, você faça uma revisão em todo o teu dia. Entenda todo o teu dia como foi e encerre realmente ele no final. Combinado? Beijo gigante no coração de vocês. Gratidão, gratidão. Alunas da segunda turma de formação. Nossa aula hoje, hein? À noite. Tô esperando vocês. Beijo, beijo, beijo.